bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que está aqui ao vivo, seja bem-vindo para mais um episódio do Conecta Podcast. Esse podcast nada mais é do que a gente conversar com pessoas que têm experiência, insights e dar dicas para que você aqui saia com alguma coisa, alguma dica aí e que melhore a tua vida profissional, pessoal e também carreira no segmento que você está. Hoje, o cara é brasileiro, mas é internacionalizado, vamos supor assim. Sem mais delongas, vamos falar hoje com o Marcelo Porto Magalhães. Acertei? Seja muito bem-vindo. Quem é Marcelo Porto Magalhães? Olá, Douglas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a toda a equipe do Conecta Podcast. É um prazer estar aqui em Passo Fundo, uma cidade muito importante para mim, onde eu nasci e onde eu estudei. Me graduei em Direito pela Universidade de Passo Fundo. Douglas, quem sou eu? Como você bem disse, sou um brasileiro que vive já quase 8 anos na Alemanha, especificamente em Frankfurt. Acho que você já ouviu falar o nome de Frankfurt. Não faço nem ideia. Bem, na Copa de 2006, a seleção brasileira foi derrotada em Frankfurt contra a França. Então é uma cidade que para nós brasileiros, em termos de Copa do Mundo, não traz boas memórias. Mas enfim, o que eu posso falar de mim? Tenho 32 anos, como já disse, há 8 anos vivo na Alemanha. Já era advogado no Brasil, em 2019 me tornei advogado em Portugal, na cidade de Lisboa, e desde 2021 também me tornei advogado na Alemanha. Desde então, defendo não apenas brasileiros, mas pessoas com histórias de imigração na Europa e até mesmo alemães perante os tribunais da Alemanha. E qual que é a tua especialidade? Ou o que seria imigração? Qual que é o... Bem, eu atuo muito no direito civil geral, direito de família, direito contratual, direito da locação, pois na Alemanha, como eu sempre brinco, quase todos pagam aluguel, poucas pessoas têm um apartamento e uma casa própria, mas eu atuo também muito na área do direito do trabalho. E como você já destacou, evidentemente, o direito administrativo, ou seja, naqueles casos em que a pessoa tem dificuldade em conseguir um título de residência, ou também chamado visto, eu também represento, então, essas pessoas perante o tribunal administrativo. E vamos lá, vamos no começo da tua trajetória. Quando criança, você pensava em ser advogado? Qual que era o teu objetivo, sonho? Veio de família? Quem que te inspirou? Interessante pergunta. E quando eu era criança, eu sempre tive interesse de conhecer países, sempre tive interesse em tudo que se tratava de, por exemplo, desde Copa do Mundo, Olimpíadas, assistia na televisão, eu já sabia algumas coisas referente a alguns países, sabia as capitais. Então, essa foi a minha vocação primeiro. Eu queria fazer algo que eu pudesse trabalhar com direito internacional ou com relações internacionais. O direito chegou à minha vida por meio da minha irmã, que é advogada, inclusive aqui em Passo Fundo, Caroline Porto de Magalhães, no momento em que eu gostaria de trabalhar com algo internacional, mas não estava certo se, na época, relações internacionais seria o caminho, a minha irmã bem me aconselhou a seguir na área do direito, em razão de que nós, no direito, temos um ramo que é o chamado direito internacional, ou seja, privado ou público. Então, eu acabei optando para a carreira jurídica. Nunca quis especificamente ser um advogado, até pensava muitas vezes no Brasil em ir para a área da diplomacia. Eu pensei, por que não foi? Porque daí você começa a ir para outros países, virar um diplomata brasileiro, né, e responder pelo Brasil. Exatamente. Eu, durante a minha graduação aqui em Passo Fundo, eu já me preparava para o concurso chamado do Instituto Rio Branco, em que os diplomatas iniciam sua carreira. Porém, durante o tempo, percebi que talvez não seria a função ideal para mim e passei a ver na advocacia aquilo que eu não tinha percebido, que é a liberdade. No momento que você é um advogado, você pode atuar no Brasil, você pode atuar, como eu falei, em Portugal, como é o meu caso, na Alemanha, você pode atuar em Passo Fundo, Porto Alegre, Florianópolis.
Quando você é um diplomata, primeiramente você deve responder ao governo brasileiro da época. Não importa, você não pode ter, evidentemente, nenhuma orientação política. E você deve viver no país em que você foi selecionado a ir. Você pode ir para um país que é a França, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para o Burundi, na África, Tuvalu, por exemplo. São países em que muitas vezes você não quer ir. Não é estipulado por ti, é o governo que estipula. Exatamente. Onde Primeiro vai. tem uma carreira diplomática, primeiramente tem um concurso, que é difícil, um dos mais difíceis do Brasil. Você tem que ficar depois 2 anos em Brasília, no Instituto Rio Branco. Você tem que aprender, inclusive, várias outras línguas. Depois disso que você inicia como primeiro secretário, você passa a estar disponível para alguns postos, não ainda como cônsul geral, mas como secretário, como vice-cônsul em algum país. E conforme for, você vai, evidentemente, fazendo sua carreira nesta área. Por isso eu optei, não. Eu prefiro, então, seguir outra carreira. Então, eu optei em fazer um mestrado em Frankfurt. Eu já falava alemão, já tinha o conhecimento da língua alemã aqui. Então, optei para a ida à Alemanha e para realizar o mestrado em Frankfurt. Durante o mestrado, aprendi sobre o direito alemão, gostei, aprendi a gostar ainda mais da advocacia por meio da minha atuação na Alemanha, ainda mais envolvendo pessoas com diferentes nacionalidades. Isso que foi, para mim, o ponto primordial para que eu pudesse dizer estou fazendo aquilo que gosto. Mas tu já sabia que tu ia ir para outros países? Tu já sabia que era isso daí que você ia traçar? Tu advogou aqui no Brasil? Como é que foi? Exato. Depois Essa interessante pergunta, foi tudo muito por acaso. Eu já tinha, evidentemente, por ter vivido grande parte da minha vida em Ernestina, uma cidade próxima aqui a Passo Fundo, de colonização. Grande Ernestina. Exatamente, de colonização alemã, eu sempre tive interesse na cultura alemã. Então, a Alemanha sempre foi um dos países que eu me interessava. Com a ida de uma amiga minha de infância, que também é de Ernestina, para a Alemanha, então eu resolvi visitá-la na cidade de Frankfurt, gostei, eu disse, olha, por que não? É sempre bom quando você tem uma referência, evidentemente, num país. Tu já tinha a língua? Já tinha um conhecimento básico. Então, após isso, eu já era advogado no Brasil, já atuava aqui na região. Eu optei, então, para voltar ao Brasil, depois das minhas férias na Alemanha, e me preparar para a ida definitiva. Por exemplo, fiz a matrícula no mestrado, eu tinha ainda que estudar um alemão para conseguir entrar no mestrado, e assim foi. Então, em 2018, eu me mudei em definitivo para Frankfurt e voltei a ser um estudante. Foi um desafio, pois eu tinha 25 anos, já não era mais um estudante no Brasil e passei a ser um estudante na Alemanha. Mas daí de pós-graduação? Não, foi o mestrado. Mestrado? Na área do direito nós não temos pós-graduação na Alemanha. Aí, no caso, você não precisou fazer o direito, a formação. Não, só em razão de uma diretriz da União Europeia, pois a Alemanha e Portugal são países membros da União Europeia, pelo fato de eu ser advogado em Portugal. Eu pude advogar na Alemanha, não precisei fazer nenhum exame da ordem, como a gente fala aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você teve que fazer algum curso lá em Portugal, ou também utilizou daqui? Exato. Essa é outra questão muito interessante. A última vez que eu estive em Passo Fundo, eu até tive a oportunidade de falar sobre esse tema na Universidade de Passo Fundo, que havia um acordo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal, que permitia que tanto advogados portugueses como advogados brasileiros pudessem exercer a advocacia no outro país. E esse acordo, há 2 anos, não está mais em vigor. Por isso, eu aproveitei essa oportunidade quando era possível, me tornei advogado em Portugal e, com base nisso, eu pude advogar na Alemanha, como eu posso fazer na Dinamarca, posso fazer na França, qualquer outro país. Mesmo revogando a lei, né? Exato, direito adquirido, pois já sou advogado em Portugal, então não há nenhum impedimento. O que eu sei hoje é que há ainda a possibilidade para advogados brasileiros de exercerem a advocacia em Portugal, porém eles têm que fazer um estágio
o que não era necessário no passado. Mas daí é um estágio, não é toda... Exato, é um estágio, parece que é 1 a 2 anos, algo assim, em que o advogado, evidentemente que isso tornou todo o procedimento mais custoso. Agora, para quem está na advocacia e não sabe para onde vai, qual que foi talvez a trajetória ali no meio da advocacia que você falou assim, é isso que eu quero fazer da minha vida ou não, isso daqui é muito difícil? Olha, primeiramente, quando se trata de direito internacional, de relações entre países, sempre se vem aquela ideia equivocada de que não é possível trabalhar na área jurídica em outro país. Por exemplo, eu sou advogado no Brasil, o que eu farei no Uruguai, o que eu farei nos Estados Unidos, pois ambos os países, nesse caso, têm leis próprias. É verdade. Mas há sim a possibilidade, por meio de acordos como esse, como eu expliquei, existem países, por exemplo, a Inglaterra, que permite facilmente qualquer advogado do mundo em exercer a advocacia na Inglaterra. Que legal. A Europa já é um pouco mais restrita para países membros. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, que são por estados, nós temos estados em que também é muito mais fácil você conseguir ter o direito de exercer a advocacia, mesmo não ter estudado desde o início naquele estado. Então, a ideia de que o operador do direito deve apenas atuar, ainda mais na área da advocacia, no país em que ele se formou, não é verdade. É possível, inclusive na própria Alemanha eu tenho amigos meus que não tiveram a mesma oportunidade que eu de ser advogado em um país membro da União Europeia, como tem um grande amigo que é advogado na Ucrânia, como ele não pode, evidentemente, exercer como advogado ucraniano a advocacia na União Europeia, mas ele pôde, inclusive, trabalhar na área do direito. Há a possibilidade. Você não precisa ser, evidentemente, um advogado para trabalhar em um grande escritório. Você pode, né? Por quê? Porque nós temos todo aquele conhecimento básico. Na maioria dos países ocidentais, nós temos os mesmos fundamentos. Direito romano, nós temos as instituições, como, por exemplo, a locação, os tipos de contratos e tudo mais que nós temos tanto na Europa como na América Latina e na América do Norte. Uhum. E hoje, tu imagina que tua trajetória, o teu processo de sair do Brasil para ir agora para a Alemanha, foi difícil ou foi uma realização de um sonho? Foi uma realização de um sonho. Evidentemente, sempre há dificuldades no caminho, mas eu posso dizer convicto que nunca houve nenhum momento em que eu dissesse é um grande desafio que eu não poderia. Evidentemente, às vezes a pessoa pode ter sorte ou força de vontade, enfim, né? Há várias questões que devem serem levadas em consideração, mas eu posso dizer que foi muito tranquilo. Claro que muitas pessoas me disseram que seria muito difícil, que talvez eu não conseguiria, mas eu sempre confiei em mim mesmo. Acho que isso não importa a área de atuação, não importa a profissão, é importante que a pessoa confie em si mesmo. Que legal. E isso daí é muito importante, porque independente da área que você está, se você não confiar em si mesmo para chegar até lá, vai ter muita gente que vai dizer, não, porque teu primo, tua avó, teu avô, né, alguém não deu certo naquilo ali. Exato. Aí não vai ter o apoio. Exato. E para você lá se adaptar com outra língua, mesmo você sabendo o básico, é outra língua. Se adaptar com outra língua. Tu já falou que já tinha uma amiga lá. Sim. Como é que foi para você... quanto tempo demorou para você cair a ficha que agora você estava morando lá? Bem, exato. Essa questão da língua é uma questão que vai sempre acompanhar o imigrante, porque eu sou um imigrante, em qualquer país que você estiver. Porque, claro, evidentemente, se você for a Portugal, a Angola, a Moçambique, que são países em que a língua oficial é o português, mesmo assim há diferenças. E há diferenças culturais também. Então, desde o início, eu sempre procurei me integrar com as pessoas locais, com os alemães. Então, foi por meio de associações políticas. Eu também sou membro de um partido, inclusive exerço 2 cargos eletivos na minha cidade de Frankfurt. Ou seja, eu sempre procurei
me integrar, porque eu sempre tive a ideia de que se eu quero viver num país, eu preciso, evidentemente, conhecer as pessoas do país, me adaptar à cultura do país. Muitos imigrantes, ao contrário, sempre ficam naquele nicho, ou seja, eles às vezes têm a família junto, com quem eles falam português, e muitas vezes eles apenas querem procurar pessoas que pertençam à mesma comunidade deles. Isso também é bom, também faço, mas, ao mesmo tempo, pois eu gosto de viver na Alemanha, então, portanto, preciso saber como é a vida na Alemanha. Então, isso me facilitou muito para eu me adaptar com a língua, com o sistema, que é a vida na Alemanha e a cultura. E demorou mais ou menos quanto tempo para você se adaptar? Eu posso dizer que foi muito rápido. Rápido. Foi muito rápido porque eu passei a viver numa república, ou seja, é uma associação de estudantes, uma fraternidade de estudantes em que a maioria eram alemães ou estrangeiros com quem eu falava em alemão. Isso facilitou muito para mim. E logo também entrei já em um partido político, me tornei membro de um partido político, então já participava das reuniões. Era muito engraçado que nas primeiras reuniões que eu participava, às vezes eu nem entendia muito o que eles falavam, pois o meu conhecimento da língua alemã ainda não estava num nível avançado. No início é meio de adivinha, né? O que Exato. deve estar... Exato, mas eu estava lá. Eu estava lá, Show. marquei presença. E com o tempo, você vai criando laços, fazendo amizades. Nós estamos falando de um país do norte da Europa, ou seja, não é um país latino como Itália, França ou Portugal, em que as relações elas precisam serem mais trabalhadas, né? Na Alemanha é mais fácil se conectar ou é igual à França, por exemplo? Não. Você tem que trabalhar mais para conseguir fazer uma amizade, para gerar a confiança no outro. Eu morei um tempo na França e lá você tinha que fazer um rendezvous, que é uma reunião para você ver teus amigos. Você não tinha como, vou passar aí na tua casa, não tem como. A Alemanha ainda é pior nessa pior questão, que isso. porque você tem que marcar, às vezes, um horário com os amigos 2, 3 meses antes. A gente falava de uma semana, 2 semanas, mas é 2, 3 meses. Inclusive, quando eu me programei para vir ao Brasil, inclusive escrevi para o Guilherme para que nós pudéssemos nos encontrar. Eu acredito que eu escrevi para o Guilherme já fazia uns 2 meses, algo assim. Diz, Guilherme, por favor, vamos marcar. E aqui no Brasil nós temos a cultura... Nossa, tô passando aí e vamos fazer um tendel. Exatamente. O brasileiro é assim. Exatamente. Aí, agora vamos lá. Eu sei que para mim foi uma grande dificuldade. Eu fiquei 1 ano, não foi 8. Sim. Mas foi uma grande dificuldade porque você se sente um pouco sozinho quando você não está ali. Claro. E Brasil é aquela coisa ali de estar mais junto. E hoje eu tenho o Business Club Network, que é um clube para a gente conectar pessoas, empresários, mentes, né? E Sim. fazer conexões genuínas. Agora, trazendo essa minha fala, como que você conheceu o Guilherme? Que, para quem não sabe, o Guilherme está nos bastidores aqui, olhando para o Marcelo e assistindo aqui ao vivo, né? Então, como que aconteceu essa conexão? Porque foi através dele que a gente teve a tua indicação e você está aqui agora. Como é que foi isso daí? Muito interessante. Durante a minha graduação na Universidade de Passo Fundo, eu fui presidente do Centro Acadêmico Carlos Galvis. E durante a nossa gestão, eu conheci o Guilherme. Ele ainda estava nos primeiros semestres da faculdade, ele é bem mais novo que eu. Então, mesmo ele não fazendo parte oficialmente da nossa chamada chapa, ou seja, da direção, do diretório, ele passou a me auxiliar conjuntamente com os demais colegas e assim nasceu uma amizade que já dura anos. Inclusive, sou um dos padrinhos do Caio. Que legal. Inclusive, já fui ao casamento de ambos, da Cassiane e do Guilherme, e são pessoas que moram no meu coração, mas mesmo eu vivendo longe, não significa que eu não mantenha as relações antigas, porque hoje nós vivemos num tempo totalmente diferente. Nós temos um tempo em que se pode
chamar a pessoa pelo WhatsApp, pode-se fazer um vídeo Sim. de chamado que há 15, 20 anos atrás já era um pouco mais difícil. Me chamou a atenção uma fala que você fez, assim, há quase 2 meses atrás, eu escrevi para o Guilherme. Não, aqui no Brasil a gente nunca queria falar assim, né, Guilherme? A gente eu mandei um zap pro Guilherme. Exato. E é isso aí. Exato. Eu liguei, né, no caso. Interessante também foi porque fazia 8 anos que eu não passava a ceia de Natal com a minha família. E meus amigos da Europa sempre me diziam: o que vocês comerão na ceia de Natal? Com quem vocês passarão? E eu disse: eu não sei. É o que eu terei que ver o que a minha família programará uma semana antes. E eles diziam: como assim? Porque na Europa, ou na Alemanha, na Dinamarca, por exemplo, são países em que eles já sabem um ano antes com quem eles passarão a ceia de Natal, ou até 6 meses antes, já sabe que comida eles terão no dia e tudo mais. E aqui a gente já é muito mais... Eu não sei nem o que eu vou fazer no dia 1º e daqui 2 dias, imagina. Exato. Então, isso tudo foi algo que eu aprendi lá. Essa organização, gostei muito. Mas é uma organização mais fria, né? O que tu acha? Eu não acredito que seja frio, eu acredito que facilite muito, pois hoje vivemos em um mundo em que tudo está muito corrido, como a gente fala aqui. Ou seja, nós não temos mais tempo como nós tínhamos há 20, 30 anos. Hoje você trabalha aqui, amanhã você vai ter que trabalhar em outro lugar, cada um tem a sua rotina profissional, você tem a família e às vezes você precisa organizar encontros e muitas vezes você não consegue encontrar os amigos frequentemente. Claro que quando você é adolescente ou está na faculdade, tudo é mais fácil, mas depois vai ficando mais difícil e essa organização ela facilita muito também. E o que vai ser do Marcelo? Já me falou como você chegou até aqui, está morando lá, mostrou para nós como é que é mais ou menos. Só que o que vai ser? Porque tá 8 anos, tem 32 anos, tem mais o quê? No mínimo uns 100 anos para viver. E aí? Se espero. Olha, eu nunca programei muito. Olha, acabou de falar que tá gostando da programação. Porém, nunca programei muito além de 2 anos, por exemplo. Né? Evidentemente que, claro, eu já sei o que farei ano que vem, mas eu não programo o que será em 5, 10 anos. Mas tu não programa, mas tem um objetivo. Não, tenho vários objetivos, por exemplo. Começando, meu doutorado, que eu estou para concluir na Alemanha, é um objetivo que está traçado, deve sair... Quanto tempo, mais ou menos? Acredito entre 2026 e 2027. Questão política, nós temos a eleição municipal em 2026, agora lá na Alemanha. Dia 15. Exato. Sou candidato também, então, Olha aí, sério? Exato. Sim. Como é que funciona? É vereador? Como é que funciona? Nós temos um sistema diferente, nós temos a Câmara de Vereadores, nós temos a Câmara de Vereadores para estrangeiros. Nessa Câmara, eu sou membro eleito desde 2021. Tu é um vereador estrangeiro? Sim, dos estrangeiros. Agora, eu adquirindo a nacionalidade alemã, posso me candidatar para a Câmara de Vereadores para geral. E vai ser... E eu exerço uma outra função, que é o cargo de subprefeito no meu distrito. Nós temos... Bem, toda vez que eu traduzo essa questão o termo subprefeito, às vezes fica uma interrogação no ar, mas seria o seguinte, seria o representante da prefeitura num determinado bairro. Nós temos essa tradição nas grandes cidades na Alemanha e eu exerço também desde 2021. Só que lá deve ser com certeza mais renomado. Aqui a gente chama que é o presidente do bairro. Sim, mais ou menos. Não é? Nós temos... Só que o presidente do bairro não faz nada. Exato. Nós temos, por exemplo... vários requisitos que devem... Perdão para quem é presidente do bairro, né? E não faz nada ou faz alguma coisa aí. Eu não conheço nenhum, então... Eu falei ainda exatamente. Não quero dizer. Mas exatamente não foi em relação ao presidente de bairro. Mas nós temos alguns requisitos, como, por exemplo, antecedentes criminais. Você precisa ser nomeado pelo partido que foi mais forte no bairro. Ainda tem uma sabatina na Câmara de Vereadores. Isso tudo aconteceu para mim também. Uma das minhas funções é organizar as eleições, seja municipal, estadual ou federal. Por exemplo, eu tenho 2 escolas, são 4 sessões. Então, cada eleição eu tenho que achar os mesários para trabalhar. O que nós temos no Brasil, que seria a justiça eleitoral, nós não temos na Alemanha. É a própria prefeitura que organiza a eleição.
Mas Então, não tem, aqui no Brasil a gente chama chucho, não tem chucho, não tem aquela coisinha de por baixo dos não panos, deve ter, não deve ter, mas eu digo, pode ser que haja algum lugar que eu não Não se preocupa que eles não conheça. vão entender o que a gente está falando, Exato. né? Não, acredito que não, nós temos... E uma das funções dessa digamos, tarefa que eu exerço é o cargo, por exemplo, que eu tenho que visitar as pessoas quando elas fazem 95, 100 anos. No meu Sério? bairro, Que legal, nós cara. fazemos jubileus em que eu levo um certificado, às vezes somente do Incrível. prefeito, às vezes do governador do estado, e mais um presente. Mas o interessante é que você Quando falou... que no Brasil vai ter isso daí? Não, nunca. Exato, é uma coisa muito interessante. E eu conheço pessoas lá que já conheci vários alemães que têm mais de 100 anos e eles me contam sempre histórias, inclusive sobre a Segunda Guerra Mundial. Muita gente viu a cidade sendo bombardeada e tudo mais. Já conheci, por exemplo, um alemão que vive ainda hoje, ele tem 104 anos e vive no meu bairro, em que ele era integrante do U-Boot. U-Boot eram submarinos alemães que eram utilizados na Segunda Guerra Mundial e ele escapou com vida após um bombardeio no U-Boot e depois ficou preso na Inglaterra, por exemplo, por muitos anos. Mas é muito interessante... Foi presidente? Ele ficou preso na Inglaterra preso. por muitos anos. E o interessante é que sempre eles falam, você é do Brasil. Eles gostam muito do Brasil. O Brasil é um país muito quisto em vários países. Isso eu percebi. Eu já visitei vários países e toda vez que eu digo que eu sou do Brasil, sempre sou recebido com um sorriso e diz, o Brasil é um país tão amável, tão bonito e tudo mais. Então, mas essa questão do chucho que você falou é interessante porque... Tu viu que eu não ia nem mais falar sobre isso, Exato. né? Mas uma das questões que nós temos lá, todos esses cargos que eu citei, todos, evidentemente, têm uma remuneração. Porém, essa remuneração é muito pouca. Ninguém consegue viver da política. Eu acho que esse é o caminho, principalmente na questão de nível municipal. Que o trabalho também não é tão grande, eu acredito que poderíamos também ter esse exemplo aqui no Brasil em que essas funções fossem mais como voluntárias, ou seja, que você ganha uma remuneração, mas será apenas para cobrir, para custear. Mais pelo propósito, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu tenho agora uma metodologia de expansão no clube, que é um clube de pessoas, né? Então você também tem que ter algumas hierarquias e uma metodologia. Eu criei uma metodologia onde tem presidente, conselheiros, diretores, embaixadores por região e por causa. E a maioria dos embaixadores hoje estão ali pelo propósito de querer conectar as pessoas, ajudar outras pessoas. Então, eu tenho voluntários hoje para ser embaixadores, para que eles tomem à frente a ações, a causas da mulher, por exemplo, fazer eventos só para mulheres, fazer eventos só para o esporte. Entendeu? Exato. Então, e é tão fácil, o brasileiro ele gosta disso. Exato. É muito mais fácil, eu acredito, se tivesse uma política de fazer isso daqui aqui do Brasil do que lá. Só que lá, pela cultura, que eu acredito que deve ser, desde pequeno, a pessoa vê a pessoa fazendo para o outro. Exato, aí exato. É diferente. Exato. É visto com outros olhos esse trabalho político, ou seja, quando a pessoa é um político, na verdade, na Alemanha é visto que a pessoa quer ajudar o país, ela quer fazer algo para o país ou para a comunidade onde ela está vivendo. E o que talvez não seja realidade no Brasil, que nós temos, infelizmente, essa ideia de que a política ela é uma carreira, ou seja, você pode viver da política. Dependendo do empresário, dependendo da pessoa, tu é político, nem quero conversar contigo. Exatamente. Aqui no Brasil é assim. Isso não é bom, porque tanto o Brasil como a Alemanha, ambos os países são democracias, com instituições sólidas, e isso, ou seja, esse descrédito na política não é bom. Sim, não tem como. Não é bom. E por que tu entrou na política? Para fazer conexões ou para fazer a diferença? Bem, primeiramente para fazer conexões, porque eu não pretendia, evidentemente, me candidatar, nunca pensei que eu teria alguma chance. Então porque eu queria tu é aprender. Um imigrante, né? Exatamente. Porém, durante o processo, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo as funções, fui entendendo o sistema da Alemanha, então eu optei por dar algo em troca, pois a Alemanha foi um país que me ajudou muito e ajudou vários imigrantes. Se você ver, a Alemanha é um dos únicos países em que o estudo é gratuito. Nós temos político brasileiro ia falar isso daí. Olha o que ele acabou de falar. Eu quero
dar algo em troca para o país. Exato. Cara, um político dá para contar nos dedos. Político Exato. que é E isso. nós temos, por exemplo, países na Europa em que se a pessoa é de um país que não seja parte da União Europeia, a pessoa tem que pagar os custos do estudo. A Alemanha não. A Alemanha sempre teve essa política de mãos abertas. Inclusive, nós vemos aqui no Brasil o DAD, por exemplo, ou seja, várias formas de se conseguir bolsa de estudos na Alemanha. Você não vê isso da Holanda, você não vê isso da Suécia no Brasil, você vê da Alemanha. Você não vê da Itália, dos Estados Unidos. Eu acho que é Dinamarca ou Noruega que tem uma política assim, não sei. Sim, não me lembro mais. tem, mas eu sempre ouvi mais da Alemanha, principalmente do DAD, que é um órgão que pertence à administração pública da Alemanha. Ele está presente em praticamente todos os estados no Brasil. Nós temos aqui o Instituto Goethe, em Porto Alegre, onde você pode aprender a língua alemã. Ou seja, é um país que sempre se interessou em explorar, evidentemente, esses campos da diplomacia em outros países. Que legal. Uma coisa que me chamava muita atenção quando eu estava na França é que quando você mora em um determinado lugar, né, você tem uma residência, aí tu faz uma conta no banco, recebe uma encomenda dentro daquela residência, tu fica cadastrado na Mairie, que é na prefeitura da cidade. E aí tu cadastra o e-mail e a Mairie vê que você a prefeitura vê que você é um imigrante, começa a te mandar notificações de cursos gratuitos para imigrante. Exato. Praticamente isso daí. Exatamente. Legal, a Alemanha também tem essa visão bem acolhedora. Claro que nós temos hoje em toda a Europa questões envolvendo xenofobia e tudo mais. Nós temos, claro... Ainda tem isso daí lá? Eu posso dizer que voltou nos últimos anos em razão da crise econômica. Nós temos, evidentemente, uma crise que ainda não foi superada pós-Covid. Nós temos a guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que afetou diretamente a Alemanha, por exemplo. Combustível, gás... Exatamente. Então, sempre que há uma crise financeira em um determinado país, sempre haverá movimentos reacionários. Mas eu nunca sofri nada, nunca sofri qualquer tipo de xenofobia. Muito ao contrário, sempre... Né? É que nós temos também que ver, infelizmente, existe classe de países. Né? Nós somos brasileiros, o Brasil é um país muito quisto, como eu já mencionei anteriormente, mas nós temos países que não são muito quistos. Né? Nós temos a maioria dos países muçulmanos, nós temos países africanos em que, infelizmente, as pessoas desses países acabam sofrendo muito mais xenofobia nos países europeus. Também talvez por um histórico, né? Porque exato, os caras questão também religiosa, exato, né? Tem várias questões e o número também de imigrantes nesses países é muito maior do que o número de imigrantes latino-americanos, por exemplo. Então, há questões tanto na França como na Alemanha, inclusive agora em Portugal, desses movimentos reacionários, porque nós temos na Europa uma população envelhecida, é um continente que necessita de novas pessoas, ou seja, de imigrantes, e ao mesmo tempo em que, às vezes, um nacional de um país da União Europeia vê um imigrante chegando e conseguindo espaço, às vezes a pessoa acaba ficando um pouco frustrada. Mas isso daí é aquela coisa, quando você começa a fazer muito barulho, chama atenção. Exato. Cara, né? Eu que não saí de Passo Fundo, já estou fazendo um barulho, estou chamando atenção e me incomodando, imagina você que está lá, exato, que não é o teu ambiente. Exato, mas como eu falei, eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia ou qualquer comentário preconceituoso, mas evidentemente por eu me empenhar na proteção dos imigrantes, eu acabo acompanhando o caso. Inclusive, como advogado, eu defendo pessoas que sofrem muitas vezes. Legal. Inclusive, uma das questões que eu gosto muito de atuar, porque em Frankfurt nós temos o maior aeroporto da Alemanha. Então, é uma cidade grande, então. Sim, Frankfurt é a quinta maior cidade da Alemanha. Olha ali. É a sede do Banco Central Europeu, ou seja, o euro é produzido em Frankfurt. E muitas vezes brasileiros, não só brasileiros, são barrados no aeroporto em Frankfurt. Ou seja, eles querem passar férias na Alemanha, ou às vezes querem apenas fazer uma conexão e são barrados pela polícia. E muitas vezes, quando o consulado me chamou para ir tentar prestar uma assistência como advogado, muitas vezes eu
pouco eu precisei conversar com os policiais ao perceber que havia um advogado já liberaram a pessoa. Que legal. E muitas vezes, infelizmente, eram brasileiros de origem humilde, afro-brasileiros, em que os policiais simplesmente olhavam e diziam: não vou permitir migrar. que você entre aqui no nosso país. Então, por isso que eu digo que existe sim essa xenofobia, existe sim esse preconceito com algumas pessoas, e eu sempre penso, não é porque nunca aconteceu comigo que eu não vou me colocar no lugar do outro. Show. Acho que a gente não pode esquecer essa questão de ajudar os outros. E falando em ajudar as outras pessoas, brasileiro que é advogado e quer ir para a Europa ou, né, a Alemanha, o que tem que fazer? Qual é o caminho, o passo? Porque talvez a gente vai atingir alguém, um brasileiro que é advogado ou advogada que vai querer esse acesso. Exato. Bem, como eu mencionei anteriormente, havia esse acordo Brasil e Portugal da possibilidade do exercício da advocacia em ambos os países. Esse acordo ele ainda existe, mas, como eu falei, ele foi alterado. Portanto, para o advogado brasileiro entrar na União Europeia, no mercado de trabalho da advocacia na União Europeia, ele precisa passar por Portugal. Não há necessidade de viver em Portugal, mas tem que sim preencher vários requisitos até conseguir se tornar um advogado português. No momento em que o advogado brasileiro passa a ser um advogado português, ele pode exercer livremente a advocacia em qualquer país membro da União Europeia. Que legal. Existe também a possibilidade do advogado brasileiro que não é advogado em Portugal também exercer a advocacia na Alemanha, por exemplo, porém apenas em questões muito específicas envolvendo o direito brasileiro. Existe. Daí é por uma necessidade. Exatamente. Não por uma... Há essa possibilidade, mas é muito restrito. Por isso que o caminho a ser seguido seria por Portugal, mas, como eu falei, não há necessidade, evidentemente, da pessoa se tornar advogada. A pessoa pode, evidentemente, diretamente trabalhar num grande escritório. Nós temos na Europa grandes escritórios. Não precisa ser nem advogado, então. Não, nós temos grandes escritórios, maiores escritórios na Alemanha, não são escritórios alemães, são escritórios norte-americanos e ingleses. Nós temos muitos dos escritórios em Frankfurt, por exemplo, que têm juristas do mundo inteiro. E pessoas que muitas vezes não são advogados na União Europeia, mas eles têm um mestrado, por exemplo, na União Europeia. E já bastaria, sim, evidentemente, para trabalhar nesses grandes escritórios. Não sou advogado, mas tenho um sonho de morar na Alemanha. O que eu faço? Bem, evidentemente, temos que ver a questão do que você gostaria de fazer para viver na Alemanha. Nós temos toda a dificuldade de que não há a livre circulação de pessoas, bens e serviços entre União Europeia e Mercosul, ou seja, o bloco em que o Brasil faz parte. Então, a pessoa que quer viver na Alemanha, por exemplo, ou na França, ela tem que se qualificar, principalmente na Alemanha. A Alemanha gosta muito da qualificação. Na França tem até como... Tem que se qualificar primeiro. Se você quer trabalhar como médico, você tem que ir para a Alemanha, se qualificar primeiramente como médico. Mesmo você já sendo médico na Alemanha, você tem que fazer... Não, desculpa, no Brasil, você tem que fazer o reconhecimento do seu diploma. Então, aprender a língua é essencial. Você precisa aprender a língua, mesmo que você vá falar em inglês no trabalho, como, por exemplo, os profissionais do TI, que pouco necessitam do alemão, mas eu recomendo sim que se aprenda a língua e tem que ver o tipo da profissão que você exerce. Se você falar, olha, eu sou enfermeiro, evidentemente tem muitas oportunidades, há acordos entre a Alemanha e o Brasil para facilitar que enfermeiros brasileiros possam trabalhar na Alemanha. Normalmente vai para cuidar de idosos, né? Não necessariamente, trabalhar em hospitais. Né? Que é uma grande demanda da Alemanha. Então, depende muito da profissão que você exerce. Se você me disser, eu sou engenheiro, evidentemente, há sim uma falta de mão de obra nessa questão, há uma possibilidade maior de conseguir. Agora, se você me disser, olha, eu quero abrir uma empresa, também há a possibilidade. Mas tudo tem que, evidentemente, ter um estudo bem aprofundado da lei imigratória alemã. Vamos abrir um BCN lá. Exato, por exemplo. Olha, exato. Há a possibilidade. Não preciso nem eu estar lá, né?
Exatamente, posso representá-lo. Então, são questões que têm que serem bem estudadas. Lembrando que o brasileiro pode ficar 3 meses sem visto na União Europeia, porém, após os 3 meses, ele precisa fazer uma aplicação para um título de residência. Então, é importante um bom preparo. Tem um macete de você pegar e ir para Itália e voltar, né? Também tem Exato, existe essas questões, depois vai e volta. Ninguém me ouviu falando, tá? Então, vai lá. Exato, mas eu sempre recomendo, como jurista, que se procure um profissional que saiba, inclusive no próprio website do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, você ali mesmo encontra e tu auxilia todas as informações. Tudo isso? Ah, sim. Uma das minhas atividades profissionais como advogado é também fazer esse preparo de como então, a pessoa que está nos escutando agora e precisa ou pretende ir para a Alemanha, você consegue auxiliar. Com certeza. Com o maior prazer. Que legal. Então, já temos um norte aí. Com certeza. E para que a gente se encaminhe para a finaleira aí da nossa conversa, você imagina daqui 10, não sei como é que você está em questão de vida pessoal lá, mas como é que daqui 10, daqui 15, 20 anos na Alemanha ainda? Ou tu pretende um dia, agora que eu me aposentar, eu vou vir para o Brasil? Bem, olha, eu sou muito flexível ao que o futuro me trará. Então, posso ficar assim na Alemanha, gosto da Europa em si, ou seja, Portugal, Itália, Espanha. Eu acho que a vida na Europa é uma vida interessante, é um pouco diferente da vida nos Estados Unidos, é bem diferente da vida na América Latina e outros continentes. Gosto da questão cultural, gosto dos valores que a União Europeia prega. Por isso, hoje eu diria que eu ficaria na Europa. Não precisa ser necessariamente na Alemanha, pode ser talvez no sul da Europa, onde é mais quente, né? Como brasileiro, talvez eu goste um pouco mais do sol, mas estou aberto, evidentemente, que como eu tenho muito ainda que trabalhar, ainda está longe de eu determinar qualquer coisa. Mas ali tu tem acesso a ir para vários países e lugares ali. Eu me lembro que eu estava orçando, não cheguei aí, mas eu estava orçando para ir para Tailândia. Cara, meu investimento na época era 1.000 euros. Exato. Não, evidentemente você consegue fazer grandes viagens. E eu ganhava em euros, pessoal. Então, 1.000 euros não é nada. Exato. A Europa ela é muito central. Você consegue, por exemplo, eu gosto muito de Frankfurt, da minha cidade, posso pegar um voo direto para São Paulo, posso ir para o Japão, posso ir para o Canadá e tudo mais. Que legal. Isso facilita. Isso da América do Sul já é um pouco mais difícil. Você já às vezes precisa fazer conexões na Europa para seguir para outros países, mas gosto muito da Ásia, como você bem falou, Tailândia, Filipinas, gosto muito também. São países em que interessantes. Temos que analisar como será a geopolítica nos próximos anos. Nós vivemos em uma era um pouco desafiadora, principalmente na Europa, com uma guerra no continente europeu que nós não tínhamos há décadas. Então, nós temos toda essa questão, ver onde será melhor de viver no futuro. Show. Agora, o microfone está aberto para que você traga alguma informação, algum assunto que você gostaria de pontuar aqui na nossa conversa, antes de eu te fazer a última pergunta aí do nosso... Bem, eu acho que é interessante para as empresas brasileiras, agora já falando um pouco de negócios, que já está na mídia a possibilidade de finalização do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o bloco do Mercosul. Não podemos esquecer do Mercosul, que muitas vezes ele acaba passando. Está em pauta, né? Estava para ser assinado agora em dezembro, na cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu. Acabou por pressões da França e da Itália sendo postergado por um mês. Deve ser assinado agora em janeiro. O governo brasileiro está, evidentemente, fazendo pressão. A Alemanha já se manifestou a favor, mas nós temos países na União Europeia que estão... Eu achei que eles estavam em crise por causa das Paralimpíadas lá, eles não quiseram estar muito não foram tão amigáveis, né? Não, nós temos... Aquilo ali foi para vender, né? Exato, tem países que querem defender os seus próprios agricultores, como a Polônia, como a França. Então, eles têm um pouco medo do produto brasileiro, porque nós temos que entender o que seria esse acordo. Esse acordo facilitará que empresas, produtores brasileiros
passem a vender os seus produtos no mercado da União Europeia. E isso trará muitos benefícios para essas empresas Já ou os acontece, mas daí agricultores. hoje é intermediário, Exatamente, né? não, porque hoje se paga, a gente fala em alemão, o Zoll, me fugiu como se fala em português, seria a taxa de importação, Imposto. né? O imposto sobre o produto que cairá. Ou seja, então o produto brasileiro que hoje, por exemplo, a carne brasileira que custa, vamos dizer, 10 euros aqui, para ela poder ser vendida na Alemanha, ela precisa dos impostos, então ela teria que custar 20 euros, quase o dobro. Com este acordo, a carne brasileira que custa 10, talvez custará 12. E isso fará com que o consumidor europeu passe a comprar muito mais o produto brasileiro. E isso será muito bom para o Brasil e para os países membros do Mercosul. Por isso que eu digo, fiquem atentos, isso vai ser muito bom para os negócios entre o Brasil e o Mercosul. Muito se fala negócios com a China, negócios com os Estados Unidos, mas não podemos esquecer, a União Europeia sozinha, se nós colocarmos todos os países da União Europeia, a população chega a 700 milhões. Seriam 3, 4 vezes o Brasil, praticamente. E isso... não, sim, a Europa. Exato. Nós temos desde a Suécia, Portugal, Grécia e todos esses países. Eu tenho hoje um associado que ele exporta para a Rússia, para ter uma ideia. Bem, exato. A Rússia, claro, é um grande parceiro já econômico do Brasil. Nós temos, em razão dessa crise entre a Rússia e a Ucrânia, não sabemos como será no futuro. Por isso, o mercado europeu é, ao meu ver, mais seguro ainda que o mercado russo. Por isso, eu acho interessante, então, para que ainda mais nós vivemos aqui na região de Passo Fundo, uma região extremamente agrícola. Demais. Exato. E isso trará muito... O Rio Grande do Sul será um dos estados que mais se beneficiará com este acordo. Hoje tu já tem algum contato ou um acesso com alguma empresa agrícola que você já possa dar uma olhada? Olha, por enquanto, como o acordo ainda não saiu, evidentemente, ainda não há o porquê da empresa procurar, porque é um acordo político, não podemos esquecer. Nós estamos falando, nós temos o Mercosul, que agora a Bolívia aderiu, nós temos 5 países, nós temos o governo argentino totalmente com uma agenda diferente do governo brasileiro, nós temos na União Europeia a mesma coisa, nós temos a Alemanha que defende esse acordo com unhas e dentes, nós temos a França que não está muito a favor, a Itália também não está a favor, então ninguém sabe o que pode acontecer. E em razão da crise entre a União Europeia e os Estados Unidos com o novo governo norte-americano, essa crise fez com que a União Europeia visse O Brasil como uma possibilidade, e o que, se talvez não tivesse havido essa crise que ainda existe entre a União Europeia e o atual governo norte-americano, talvez esse acordo nunca sairia do papel. Lembrando que esse acordo está há mais de 20 anos para ser assinado. Mais de 20 anos. Até hoje não foi. Qual que é a probabilidade de fechar o acordo? Quanto tempo? Bem, a primeira-ministra da Itália pediu um mês, ou seja, até o final de janeiro. Tá rápido. É rápido. Pois como eu falei, era para ter sido assinado agora em dezembro, mas por pressão da França e da Itália, tiveram que adiar as negociações para um mês. O governo brasileiro, ao meu ver, corretamente fez uma pressão e disse: se não sair agora, não sairá mais. Pois os países aqui do Mercosul já cederam muito. O Brasil já cedeu muito nessas negociações, a Argentina também, para fazer com que os europeus ficassem, digamos, satisfeitos com questões de normas ambientais e tudo mais. E agora está para ser assinado. Então, o motivo que ainda não foi assinado são problemas internos, como na França, o governo francês tem problema com seus próprios agricultores, a Polônia é a mesma coisa. Eles têm medo que a carne francesa, a carne polonesa, por exemplo, perca espaço para a carne argentina e brasileira. A maioria das carnes consumidas que eu trabalhei dentro da Legião Estrangeira, sim, lá da França, e era carne brasileira. Carne brasileira, exatamente. E custa caro ainda. Então, ela passará a estar disponível a todos os consumidores, e isso aumentará, evidentemente, os negócios entre o Brasil e a União Europeia. Show. Eu vou colocar até os dados aqui. Com certeza. Quem tiver qualquer dúvida sobre esse acordo e se o tipo de serviço que a empresa
presta, será abrangido ou não por acordo, por favor, entre em contato que nós podemos assessorar, mesmo da Alemanha. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os nossos participantes, que ela é um pouco estranha na primeira fala, mas se você não entendeu, eu repito. Claro. Imagina que esse podcast ele está no YouTube e daqui a eternidade. Só que daqui 5 anos tu vai olhar para esse podcast e eu quero que hoje tu dê uma mensagem para esse Marcelo daqui 5 anos. Ou seja, não é você recebendo, é você enviando uma mensagem para ele daqui 5 anos. Daqui 5 anos, para mim 5 mesmo, anos, em 5 anos. O que você falaria para o teu futuro? Olhe, seja grato o que aconteceu nesses 5 anos, não tenha qualquer tipo de ressentimento, pois às vezes temos momentos na vida que são mais difíceis, nós temos momentos mais fáceis, mas tudo é aprendizado. Portanto, eu diria para o Marcelo daqui a 5 anos, seja grato por que aconteceu nos últimos 5 anos. Excelente. Eu agradeço a tua presença aqui em Passo Fundo, obrigado, diretamente da Alemanha. Obrigado pelas dicas, né? Eu acredito que vai ser muito bem vista aí para quem vai nos escutar e assistir. Deixa as suas redes sociais, Com certeza. Aí agora fica à vontade para botar aí teus contatos. Com certeza. Basta entrar em contato com o Guilherme Vitek. Também. Ele tem os meus contatos. Eu tenho contas no Instagram, no Facebook, Marcelo Porto de Magalhães, na internet também, no site do nosso escritório na Alemanha. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato, seja dúvida acadêmica, seja dúvida profissional, estou disponível para ajudar. Muito obrigado, Douglas. Desejo a todos um feliz 2026, que seja tão bom quanto foi 2025. Amém. Obrigado, Marcelo. E para você que está nos assistindo, meu nome é Douglas Del Castel. Redes sociais também é Douglas Del Castel. Conecta Podcast no Instagram. E se você gostou desse podcast, curte, compartilha, comenta. Vou deixar as inscrições aí do nosso convidado. E se você não gostou, também xinga. Faz alguma coisa, mas se mantém em movimento. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, olha, eu nem vi o... Tava. Surgiu o jeito aqui. Tava. Eu nem vi ele ali, cara. Do nada. Tava, show de bola, bem legal. Muito bem. Tá, vai me doutor Marcelo. Douglas, Hã? interrompa. Pode interromper, já tá salvo.